Olá! TV Câmara acompanha a segunda manifestação em Campinas. Secretário de Transportes garante que processo de licitação para o BRT vai estar pronto em maio. Vereadores discutem o papel das organizações sociais. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje. As obras de implantação do BRT em Campinas podem ter início ainda em 2015. De acordo com a declaração do secretário municipal de Transportes em reunião na Câmara, o processo licitatório já vai estar pronto no próximo mês de maio. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, presidida pelo vereador Jorge Schneider, se reuniu com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Carlos José Barreiro, no plenário da Câmara Municipal na manhã da sexta-feira, 10 de abril. O encontro teve o objetivo de apresentar o Plano Cicloviário de Campinas, que já tem obras em andamento na cidade. O autor da proposta que originou o Plano Cicloviário em Campinas, vereador Luiz Iabico, lembrou que o projeto foi promulgado há exatos 7 anos, no dia 10 de abril de 2008. Um projeto que nós debatemos aqui de uma forma exausta, todos os detalhes, e a lei hoje praticamente na íntegra está sendo cumprida, e essa apresentação do secretário da INDEC junto à Câmara Municipal e com possibilidade de expandir isso a toda a população de Campinas, mostra o compromisso de se fazer realmente as ciclovias saírem do papel, porque não adianta divulgar, falar, expor, né, para não acontecer. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, vereador Jorge Schneider, falou sobre a importância de um projeto de sua autoria. A proposta obriga shoppings e supermercados a disponibilizarem local adequado para os clientes guardarem suas bicicletas. Porque como é que nós podemos falar em ciclovias, que nós vamos trazer as pessoas para andar de bicicleta, se nós não oferecemos a eles um local para estacionarem quando vão ao supermercado ou shopping center em Campinas? Ainda durante a reunião, o secretário de Mobilidade Urbana garantiu que o processo licitatório que vai escolher as empresas responsáveis pela implantação do BRT, transporte rápido por ônibus, já vai estar pronto no próximo mês de maio. Se nós idealizarmos que esse processo possa se encerrar num horizonte em torno de 90 dias, nós poderemos estar começando a fase de projetos no segundo semestre. Eu creio que, tendo os primeiros projetos desenhados, que dá para ser feito isso em torno de 60, 90 dias, então nós podemos começar ainda em 2015, os primeiros trechos de obras. O secretário ainda falou sobre os cronogramas das obras do Plano Cicloviário e do BRT. Elas vão coincidir por meses durante 2015 e 2016. Não tem como você executar um projeto desta natureza, desta importância, em vias tão vitais para a cidade, como é o caso da João Boy, da Rui Rodrigues, da Amoreiras, sem prejudicar temporariamente o trânsito daquelas regiões. Então, um dos grandes problemas que nós enfrentaremos, e estamos também trabalhando nele, é o chamado plano operacional, que é desenhar como que vai funcionar o trânsito e o transporte público durante as obras do BRT, para que a população tenha o mínimo de transtorno possível. Segunda grande manifestação combinada pelas redes sociais, reúne menos gente, mas mantém o tom de pedido de impeachment da presidente. Apesar do dia ensolarado, o público que compareceu no segundo ato contra a presidente Dilma, marcado pelas redes sociais desde a primeira manifestação, foi bem menor do que o do dia 15 de março. Os manifestantes partiram da Francisco Glicério por volta de 11h30 da manhã, passaram por Moraes Salles e Júlio de Mesquita, até uma grande concentração que foi improvisada de última hora no Centro de Convivência. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10.000 pessoas compareceram ao ato. Para os organizadores, o número foi bem maior e girou em torno de 50.000. O clima foi o mesmo da primeira manifestação. Muitas famílias com crianças e gente de todas as idades. Não foram registrados nenhum tipo de ocorrência, tanto pela Polícia Militar como pela Guarda Municipal.
Câmara de Campinas pretende acompanhar de perto o caso do leilão do estádio do Guarani Futebol Clube. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi, durante sessão da última quarta-feira. A informação foi dada em meio a discursos dos parlamentares questionando a perda do patrimônio da equipe bugrina. Rafa informou que solicitou à Procuradoria do Legislativo uma análise legal sobre a possibilidade de se criar um grupo de representação dos vereadores para acompanhar de perto o processo na Justiça Trabalhista e na própria Prefeitura. Já solicitei à Procuradoria da Casa para que faça um estudo em cima do regimento, de acordo com o artigo 59, para que a gente possa criar, através da mesa, uma comissão de representação dos vereadores para que nós possamos acompanhar todo esse processo do Guarani. Ainda nesta semana, a presidência terá em mãos o parecer da Procuradoria da Câmara Municipal para saber se é possível ou não criar a comissão de representação. Vereadores comentaram sobre a aprovação do projeto de lei que autoriza a contratação de funcionários através das organizações sociais em Campinas. Os vereadores Jorge Schneider e Jairson Canário falaram sobre a repercussão do projeto de lei sobre as OSs em Campinas. O projeto aprovado pela Câmara autoriza a Prefeitura a contratar organizações sociais para atuarem em diversas áreas. Jorge Schneider, do PTB, escreveu uma carta aberta às autoridades religiosas da cidade, rebatendo algumas críticas. Nós tivemos a questão de 10 dias, uma reunião da colegiada da Igreja Católica Apostólica Romana, e lá o pessoal ligado ao PT já esteve falando mal desta casa, alegando que nós estamos vendendo a saúde de Campinas. E eu então fiz um documento endereçado a todos os padres do nosso arcebispo, deu 2.400 cartas, explicando a verdade, para que se torne um documento, para que não fique nesse diz que disse, né? A principal repercussão foi em relação à terceirização na saúde. Segundo o vereador, 40% dos atendimentos da rede são para pessoas de outras cidades. O vereador Jairson Canário, do Solidariedade, também comentou sobre a repercussão do assunto. Qual que é o pior? Uma OS ou autorizar as empresas a terceirizar todos os serviços dentro das empresas do Brasil? Qual que é o pior? Agora, o doído é você estar dentro de uma empresa, todas as empresas do Brasil, alguém vai poder criar sim e ganhar nas costas do trabalhador. Então, quando você faz um manifesto, quem estiver na frente dos manifestos tem que ter consciência do que está fazendo para não prejudicar pessoas que não têm culpa nenhuma. O prefeito Jonas Donizete sancionou o projeto de lei do vereador Carmo Luiz, que obriga parques de diversão e bufês a colocarem placas informativas sobre segurança nos brinquedos. Era para funcionarem como lugares de curtição, mas alguns brinquedos de parquinhos de diversão e de bufês vêm oferecendo riscos para os visitantes em Campinas. Uma proposta de autoria do vereador Carmo Luiz, do PSC, obriga os responsáveis, tanto por parques infantis públicos quanto por particulares como os bufês, a fixarem um cartaz avisando da data da manutenção dos brinquedos e dos riscos que eles podem oferecer ao usuário. Eu tenho 2 filhos, um de 17 e uma de 12 anos agora. E muitas vezes os meus filhos tinham vontade de participar, de ir num parquinho, e eu sempre observei isso. Nenhum tem uma indicação de segurança, do risco que corre. Ou seja, você põe um filho num parque que você não sabe nem quando que foi feita a última manutenção desse parque, qual é o tempo que tem aquele brinquedo. E nós temos aí um histórico enorme de acidentes nesse sentido. Inclusive nós tivemos uma perda trágica no próprio Hopi Hari. Então, quando aconteceu isso, veio a ideia, vamos fazer alguma coisa para tentar regulamentar isso. A ideia não é causar nenhum tipo de problema para os estabelecimentos. A ideia é realmente que haja uma instrução, uma orientação para os pais. De acordo com o projeto, as informações deverão ser escritas com letras bem visíveis ao público, em placas a serem fixadas na entrada de cada um dos brinquedos e atrações.
Então o mínimo que nós podemos fazer é orientar, ter essa marca, ter o tempo que não foi feito, a manutenção, qual é o risco daquele brinquedo, para você poder talvez até conversar com seu filho. Esta é a ideia do projeto. De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, menos de 20 dos 300 parquinhos espalhados pelas praças de Campinas estão em boas condições. A estimativa reflete o abandono a que esses espaços de lazer estão expostos há anos. Alguns dos brinquedos ficaram nas praças há mais de 10 anos sem passar por manutenção. Eu acho que devia melhorar mais, porque os parques estão bem assim degradados. Mas você vê a situação dos brinquedos aqui, sem condições, né? Perigoso. Muito perigoso. Outra lei sancionada pelo prefeito Jonas Donizete proíbe questionar sobre religião em Campinas. A lei é de autoria do vereador Carlão do PT e foi publicada no Diário Oficial do município. De acordo com a lei, perguntar sobre religião em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins, terá multa que varia de R$ 150 a R$ 2.500 para quem descumprir a determinação. Segundo Carlão, a lei tem o objetivo de inibir a intolerância religiosa na cidade. Tem sido problema para diversas religiões, particularmente no setor de comércio, nos shoppings. Quando se faz essa pergunta, eles começam a selecionar as pessoas que são, por exemplo, de religiões evangélicas, dificilmente conseguem vagas nos grandes shoppings da cidade de Campinas. Então esse projeto tem o objetivo de combater esse tipo de discriminação que, no nosso ponto de vista, existe. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.